Graças a Deus. Fizemos aqui a correção do som, agora presumo que esteja melhor. Nós vamos ler a palavra de Deus, os irmãos podem permanecer sentados, tá? Nós vamos ler a palavra de Deus e eu pediria que os irmãos abrissem a escritura em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. Nós vamos ler um cântico, um salmo escrito pelo apóstolo Paulo, um salmo de apenas 4 versículos. Romanos, capítulo de número 11, versículo 33. Quem encontrou o texto, diga amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Estamos diante de tua palavra, com o nosso coração quebrantado, com temor e tremor, nos aproximamos desse texto da Escritura. Suplicamos-te que a tua vida possa nascer das palavras aqui declaradas, que sejam tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus nós oramos-te por uma noite edificante. Fala conosco, em nome de Jesus. Queridos, nós temos conversado durante algumas quintas-feiras, já são quase 10 encontros, e a gente tem refletido aqui numa série sobre a ideia de felicidade e como é importante pensar sobre esse tema. Já discutimos e aprendemos que a felicidade não é euforia. É possível alguém estar extremamente eufórico, mas ainda assim não está feliz. Aprendemos aqui que a felicidade não diz respeito às coisas externas, aquilo que temos. A felicidade está muito mais conectada à nossa capacidade de ter equilíbrio interno. Está muito mais atrelada ao ser do que ao ter. Foram tantas as discussões, as propostas, e aí então nós começamos a nortear o nosso caminho a partir da história da felicidade. O que disseram os pensadores sobre a felicidade? Como a felicidade tocou as épocas, como cada era ou cada época compreendeu a felicidade. Começamos pelos clássicos. Na quinta passada dialogamos aqui pela teologia paulina, por quem foi o apóstolo Paulo e qual era a proposta de Paulo para a felicidade. E hoje a gente vai chegar aqui no 4º século, porque o apóstolo Paulo, ele é um dos escritores mais importantes da história do cristianismo, tendo em vista que boa parte do Novo Testamento sai de sua pena. Mas uma vez morrendo todos os apóstolos, uma vez esta geração apostólica já não mais existindo, se ergue na igreja uma escola que hoje nós chamamos de escola patrística. E o que é essa escola patrística? É chamada de patrística porque eles são chamados de pais da igreja, ou pais apostólicos. São homens que dedicaram toda a sua história, toda a sua trajetória ao ensino. São homens cujo propósito e a intenção era estudar a Escritura Sagrada, aprender a Escritura Sagrada e ensiná-la. E ensiná-la de forma plena. São homens que eles, utilizando-se do que eles tinham nas mãos,
conseguiram apresentar verdades que hoje continuam sendo verdades incontestáveis. Esses homens começaram a pensar sobre o Deus Trino. Ora, nós não temos a palavra trindade na Bíblia, mas um homem chamado Tertuliano, de repente lendo a Escritura, conclui que o nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito, e assim ele explica. Todos nós cremos nisso. Isso é verdade absoluta ainda hoje. Esses homens começaram a examinar a Escritura e eles começaram então a desenvolver uma teologia robusta, que continua sendo base para as nossas escolas teológicas, escolas bíblicas dominicais. E aí são tantos homens, são inúmeros. Poderíamos falar de Inácio de Loyola, poderíamos falar de Eusébio de Cesareia, poderíamos falar de Jerônimo, são tantos. Mas escolhemos nesta noite falar sobre Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é, sem dúvida, um dos pensadores mais importantes da história do cristianismo. Talvez, de todos os teólogos, o mais proeminente de todos. Porque nós estamos falando de um homem que deixou uma vasta literatura e que baseou, ou que foi base, para muitos dos conceitos que a gente usa ainda hoje. A gente hoje compreende bem a teologia do pecado original, da herança adâmica que todos nós carregamos, sim ou não? Devemos muito à reflexão de Agostinho. Todos nós temos consciência de que existe um Deus que nos convida, de que nós estamos mortos na nossa depravação total e que não temos capacidade de por si só buscar a Deus. Se o Senhor não iluminar o caminho, nós jamais escolheremos servi-lo. Sim ou não, irmãos? Porque estamos mortos em delitos e pecados, mas é a boa mão do Senhor quem restaura a nossa sorte. Devemos isso a Agostinho. São verdades que estão na Escritura Sagrada, mas agora explicadas a partir da pena aguçada de Agostinho. E quem foi Agostinho? E aí é preciso que os irmãos entendam, nós estamos falando de um teólogo que se tornou bispo em Hipona, na África, e ele se tornou bispo desta cidade. E aí você pode de repente pensar, mas o pastor vai falar sobre um bispo que é considerado um santo católico, irmãos. Nós estamos falando do 4º século. Católico ainda tem um sentido de universal. Não tem esse sentido católico, apostólico, romano, denominacional que nós temos hoje. É uma igreja que está se iniciando, se estabelecendo. E este pensador, irmãos, ele é a dobradiça entre essas duas eras. Porque depois de Agostinho começa a era medieval. E aí nós temos, dentro dessa reflexão, um homem que não é diferente de todos nós que aqui estamos. Um homem com muitas lutas, com muitos sonhos. Seus pais eram nobres, comerciantes, pessoas equilibradas economicamente. E Agostinho começou a estudar muito cedo. Ele foi para Cartago. Ele nasce em Tagaste. E ele vai para Cartago. E chegando lá ele vai estudar retórica, estando distante dos olhares da mãe. Sua mãe, uma mulher cristã, extremamente devota, uma mulher que honrava a Deus. Estando distante dos olhares da mãe, esse homem então começa a viver de forma absoluta. Lá em Cartago, ele começa um relacionamento com uma mulher, que isso inclusive é uma curiosidade na vida de Agostinho, ninguém sabe o nome dessa mulher. Ele a chama em dado momento de cucumbina, porque não era casado. E aí ele tem um relacionamento ainda muito jovem com esta mulher. Deste relacionamento nasce Adeodato, seu único filho. E Agostinho se encanta pela filosofia de Cícero e começa a estudar filosofia.
E depois de muito estudar a filosofia, sua mente vai se tornando aguçada, mas Agostinho permanece sedento, angustiado, triste. E aí, mesmo tendo todo o amparo intelectual e agora já sendo professor de retórica, o Agostinho, conhecendo bem a geometria, a matemática e tendo a oportunidade de já trabalhar tratados completos e escrever muitas coisas, a sua alma continua sedenta. A sua alma continua em desespero. Então, irmãos, ele se encaminha pela filosofia de Mani, filosofia chamada de maniqueísmo. Era uma filosofia antiga que declarava que o mundo era formado pelo bem e pelo mal e que isso era quem formatava o mundo. E aí ele entra no maniqueísmo, não resolve o problema, continua vazio. E aí depois disso ele se torna cético, não crê mais em nada. Não existe mais verdade absoluta, que inclusive isso é muito pregado hoje na pós-modernidade, a perspectiva de que não existe verdade absoluta e que tudo é relativo. Agostinho, por um período da vida dele, se encaminhou por esta filosofia. Continuou vazio existencialmente e se sentindo perdido. Agostinho então se aproximou de sua mãe, Mônica, uma mulher extremamente voltada para as questões da espiritualidade. Mônica apresentou a Agostinho a Ambrósio, e quando ele ouviu pela primeira vez Ambrósio pregar, ele se encantou, porque Ambrósio era um homem cuja capacidade de pregar era extraordinária. Agostinho ficou encantado com Ambrósio e seguiu seus conselhos e começou a ler a Escritura. E lendo a Escritura, ele achava a Escritura simples. Por ser professor de retórica, ele esperava algo mais rebuscado. Ele leu a Escritura e inicialmente teve a impressão de que era um livro muito comum, muito simples. Rejeitou inicialmente a Escritura. Mas na convivência com sua mãe, e sua mãe entra em dado momento de sua vida em estado de extrema angústia, porque o coração daquele menino era um coração perdido, porque Agostinho não buscara a Deus, Agostinho não vergava o seu coração para Deus, continuava vivendo de forma destoante, numa juventude perdida. E aí a sua mãe vai à presença de Ambrósio e chora diante daquele sacerdote. Ambrósio olha para aquela mulher e diz: um filho de muitas lágrimas não se perderá. Um filho de muitas lágrimas não se perderá. O lugar mais seguro para o seu filho são as lágrimas. Você não pode mudar os desejos e as intenções do seu filho, mas você pode influenciar o coração do seu filho chorando diante da presença do Papai do céu. Porque é Deus o Senhor que conhece o coração dos nossos filhos. Amém, irmãos? E aí ela tem um sonho, e no sonho ela está sobre uma régua, e de repente aparece um ser angélico, e ela descreve, o Agostinho descreve esse sonho de sua mãe no livro Confissões, um livro interessantíssimo. E aí ele conta que ela tem um sonho, quando ela se aproxima desse anjo, ela está chorando no sonho, e o anjo diz assim: não chores, vejas que na mesma régua que tu estás, ele também estás. E aí quando ela olha do lado, o filho está do lado na mesma régua, sendo medido na mesma régua. E aí ela entende aquele sonho como um chamado de Deus para aquele menino. E aquele menino, ele tem um real encontro com Deus. Quando Agostinho tem um real encontro com Deus, e esse encontro acontece numa tarde, ele está olhando para algumas crianças brincando, e uma criança começa a brincar com a outra, e a criança, na brincadeira, começa a dizer: pega e lê, pega e lê. E aí uma criança olhava para a outra e dizia: agora você pega e lê. E aí a outra criança dizia: você pega e lê. E aí ele olhou para o lado, havia uma Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, cai na carta de Paulo aos Romanos, no trecho em que Deus está instruindo por meio de Paulo a igreja em Roma, e dizendo que a gente pode viver em dissolução, em pecados, mas a nossa alma continuará amarga e vazia, até que reconheçamos a grandeza de Deus. Naquela hora aquele homem se converte.
a partir da brincadeira de algumas crianças, e sua vida se transforma. Basicamente, esta é a história de Agostinho. Começa aqui a história de uma das mentes mais importantes do cristianismo. Estamos falando sobre um homem que nos deixou alguns conselhos importantes. Mas se nós fôssemos resumir ou sintetizar todo o conselho de Agostinho, e se nós fôssemos tomar os livros que ele escreveu, e eu queria dizer para os irmãos, se você dedicasse 10 anos da sua vida para ler Agostinho, dificilmente você concluiria o que ele escreveu. Dificilmente você conseguiria ler o que ele escreveu. Nós não temos traduzido para o português toda a sua escrita, mas se você dedicasse 10 anos da sua vida a estudar só Agostinho, você dificilmente concluiria. Antes de morrer, ele escreveu 232 livros. Os irmãos podem pensar numa situação dessa? Num período que só tinha tinta e pena, fora os inúmeros sermões e as cartas, né, que foram, aliás, sermões, né, e as cartas, que foram diversos sermões e cartas escritos por este homem chamado Agostinho. Se tornou um perito em Paulo, um estudioso em Paulo, e então ele nos trouxe muitos conselhos que eu reservei alguns para esta noite. Um dia perguntaram para Agostinho qual era a regra básica para a vida. Agostinho disse: a regra básica para a vida se concentra em 3 palavras. Se você deseja viver bem, eu aconselho: conhece-te, aceita-te e supera-te. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu estou sentindo o som reverberar um pouco. Não sei se os irmãos estão sentindo isso também, mas se tiver incômodo, os irmãos, por favor, avisem os irmãos da sonoplastia. Acho que talvez o retorno aqui. Conhece-te, aceita-te e supera-te. Primeiro conselho é o conselho do conhecimento, mas não é o conhecimento do que está fora, é o conhecimento de quem somos nós, é o conhecimento de si mesmo. Agostinho, ele escreveu: temos tempo dedicado para conhecer a vida dos outros, mas temos preguiça de conhecer a nossa própria vida. Dedicamos tempo para conhecer o estado e a situação do outro, mas temos dificuldades de dedicar tempo a conhecer a nossa própria situação, o nosso próprio estado. E aí Agostinho está dizendo-nos que é possível viver uma vida completa e feliz se reconhecermos em que situação nos encontramos. E aí Agostinho diz: se a gente deseja viver uma vida plena, nós precisamos reconhecer que o nosso estado é estado de queda. Mas não apenas de queda, o nosso estado também é estado de distanciamento. Nós estamos distantes do sumo prazer, do sumo poder que é Deus, por isso estamos incompletos. Agostinho diz que toda a nossa tristeza está no fato de nós não conhecermos bem quem somos em Deus. Não é saber: eu sou Danilson, que pastoreio a congregação e expedicionários, que trabalho na área de logística. Não, não é isso. Porque isso não é a minha essência. É saber quem sou em Deus. É saber responder a Deus quando Deus perguntar: por que pastor em expedicionários? Será que é para reunir pessoas? Será que é por causa da posição? Por que pastor em expedicionários? E aí eu tenho que responder quem eu sou em Deus. Por que pai? Por que esposo?
E aí Deus vai fazendo as perguntas para a minha vida. E eu preciso examinar se a minha resposta está sendo sincera diante do meu Deus. Por que somos o que somos? Não busque responder isso ao pastor que pergunta. Busque responder isso ao seu Deus. Porque o que importa é o que somos em Deus. Pastor, e se eu não consigo descrever quem eu sou, o que devo fazer? Voltar para Deus. Quanto mais distante dele, mais perdido de si nós estamos. Quanto mais próximos dele, mais encontrados em si nós estamos. Só é possível ao homem e à mulher conhecer a si mesmo se estiver integrado em Deus. Veja o que disse Agostinho: o homem não tem como retornar a Deus se o próprio Deus não o iluminar. Disse mais: mas a aversão que o desviou de Deus deve corresponder à conversão que o faz retornar ao Criador. Agostinho está dizendo: estamos distantes de Deus e aversos aos seus desejos e à sua vontade, mas da mesma forma que superabundou o pecado, a graça deve ser lançada sobremaneira sobre a nossa vida. Da mesma forma que outrora vivíamos no engano, nós devemos amar, conhecer a Escritura sagrada, caminho de vida. Da mesma forma que outrora nos entregávamos aos desejos ilícitos, nós devemos resguardar os nossos olhos e o nosso coração, para que a santidade habite nos nossos relacionamentos e a nossa casa seja a casa onde é preservada a vida de Deus. Onde abunda o pecado, superabundou a graça. Princípio paulino descrito por Agostinho. E aí Agostinho diz assim: você quer se encontrar? É porque eu estou tentando fazer algo que eu me encontre. Eu queria entrar num curso, é muito comum você ouvir essa fala, né? Para me encontrar, eu queria estar numa igreja que eu me encontrasse. Eu queria estar em um determinado relacionamento, eu queria me encontrar eu queria estar num trabalho que eu me encontrasse. E aí eu queria dizer para você que você pode estar na igreja mais relevante do mundo. Você pode estar no trabalho mais interessante. Você pode estar num relacionamento extremamente abençoador, mas se desconectado de Deus você está, não haverá encontro, não haverá alegria, porque Agostinho nos disse o que a Escritura já nos falou: fizeste-nos para ti. Essa é a clássica frase de Agostinho. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Mas por que Agostinho diz que o nosso coração está inquieto? Porque está perdido. Por isso o conselho é: conheça-te. Por que Agostinho diz repousar em ti? Porque nós estamos correndo, porque estamos cansados, porque estamos correndo em diversas direções todos os dias, procurando encontrar soluções. E aí ele diria: a solução não está em correr muito, a solução está em chegar no lugar certo. A solução não está em investir muito tempo em um determinado projeto, a solução está em incluir Deus no projeto da sua vida e da sua existência, porque o Senhor é quem tem o melhor para a sua vida. A solução não está em construir uma plataforma que dê segurança
e estabilidade financeira para o seu filho, a solução está em temer a Deus e viver de forma a glorificar a Deus com a sua vida, para que o seu filho escolha também amar e honrar e bendizer o nome de Jesus. É nele, somente nele, que está a solução. Fizeste-nos para ti, Senhor, e a nossa alma estará sem repouso enquanto não encontrar a ti. Esse é o conselho primeiro de Agostinho para nós. O segundo conselho de Agostinho é o seguinte: você precisa não apenas conhecer a si mesmo, mas você precisa aceitar a si mesmo. Você precisa conhecer quem você é em Deus e você precisa aceitar o seu estado. E o que é aceitar o estado? Para Agostinho é o segundo importante passo para a felicidade. Porque é possível a gente passar a vida toda se enganando, pensando que conhecemos francamente sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa espiritualidade com Deus, quando na prática nós não conhecemos. Mas também é possível conhecer muito bem o nosso estado, e mesmo conhecendo bem, negá-lo. Não aceitar o estado. Não aceitar a presença de Deus como o único capaz de mudar o estado. Você sabe por que Cristo Jesus não enfrentava crises de identidade? Porque ele era consciente de si. Porque ele não dependia da aceitação de outras pessoas ou da aprovação de outras pessoas. Existem pessoas que vivem em busca da aprovação alheia. Fazem, refazem, desfazem, a aprovação não veio, a angústia se estabelece. Como Cristo, aceite quem você é. Mas Deus, ele tem algum problema de crise de identidade? Será que tem, irmãos? Mas Deus nos criou. É porque ele estava se sentindo em tédio, aí ele nos criou. Será que foi? Não há falta alguma em Deus. E se eu desejar obedecê-lo, Deus não será mais completo por isso. E se eu desejar desobedecê-lo, Deus não será mais incompleto por isso. Veja o que Agostinho diz: Deus não nos criou para a sua felicidade. Tudo o que falta em todos os lugares se encontra em Deus. A felicidade que Deus precisa para coexistir eterna e ad eternamente está nele mesmo. Ele é o detentor de todas as coisas. Agora eu dependo dele para existir. Eu dependo dele para respirar. Eu dependo dele para anunciar. Eu dependo dele para pregar nesta noite. Eu dependo, nós dependemos. E aí o Agostinho, ele tem tanta consciência de si que ele escreve no seu livro Confissões: desgastou-se a beleza da minha alma e apodreci diante dos teus olhos. Enquanto eu agradava a mim mesmo ou vivia procurando agradar os olhos dos outros homens. Eu só queria saber de agradar os homens ou a mim mesmo. E aí, enquanto isso aconteceu, eu apodreci. E quando foi que Agostinho percebeu que havia esperança para a vida? Quando ele aceitou o seu estado e quando ele percebeu que era incapaz de mudar o seu estado. Aí Agostinho volta-se para o único.
E quando Agostinho se converte, ele faz muitas orações. E eu pincei algumas partes das orações de Agostinho. E uma delas me chamou muita atenção. Eu coloquei aqui na íntegra. Agostinho disse assim: volto-me inquieto, porque serei aceito por Deus. A melhor aceitação da vida, irmãos, é você saber que, embora todas as pessoas do mundo te desprezem, o Senhor te aceita. O Senhor te aceita nesta noite. O Senhor te conforta nesta noite. O Senhor te consola nesta noite. Aí Agostinho diz assim: Deus, de quem separar-se significa cair. A quem retornar significa levantar-se. Em quem afastar-se é morrer. E ao qual voltar é reviver. E em quem habitar é viver. Olha que coisa linda Agostinho está dizendo. Se você se separa dele, você cai. Se você retornar a ele, você se levanta. Se você se afasta dele, você morre. Se você volta-se para ele, você revive. Mas se você habitar nele, e se ele habitar em você, a sua vida será plena. Oh, bendito seja o Deus que em nós habita, o dono de toda a vida e de toda a história, o Senhor da nossa vida. A Ele seja toda a celebração nesta noite, e que nós possamos com um coração contrito compreender que Ele foi para Agostinho o mesmo que é para você. Ele foi o bem maior para Agostinho e deseja ser o bem maior para nós. Porque lendo a Bíblia ele não encontrou nada de extraordinário até que se encontrou com Deus. Aí a Bíblia se tornou o manancial mais puro e pleno de sabedoria de sua vida. Porque é possível ler a Bíblia e não ler a Bíblia a partir da lente de Deus. É possível inclusive dar aula de Bíblia sem sequer ter algum conhecimento e conteúdo de Deus. Mas a Bíblia será apenas mais um livro. Agora, quando em Deus nós lemos a Escritura Sagrada, nós somos lidos pela Escritura Sagrada. E as verdades contidas na Escritura Sagrada alimentam nossa alma. Por isso vem o terceiro e último conselho desta noite. Supera-te. Os irmãos lembram do primeiro? Conhece-te. Vai ter prova no final. Está parecendo uma aula, né, irmãos? Os irmãos lembram do segundo? Aceita-te. E o terceiro? Supera-te. Você precisa conhecer quem você é em Deus. Você precisa aceitar que só Deus pode mudar a sua situação. Ah, pastor, o senhor está pregando, parece que o senhor está pregando para não crentes. Parece que eu estou ouvindo uma mensagem evangelística. Irmãos, você pode ter 200 anos de fé. Existem coisas a serem mudadas na minha e na sua vida. Sim ou não, irmãos? Porque se não tivesse nada a ser mudado, nós não estaríamos mais aqui. Nós já estaríamos em algum lugar com a cruz sobre nós. Certamente já teríamos morrido. Mas estamos aqui vivos, reconhecendo que precisamos melhorar, reconhecendo que precisamos aceitar que só Ele pode nos melhorar, e reconhecendo sua soberania sobre nossa vida e sobre nossa história. Aí ele diz, tudo bem, você agora conhece, você agora aceita e admite, mas o que você vai fazer com isso? Conhecer não muda, aceitar não muda,
se eu adoto uma postura de ficar inerte diante do conhecimento e da aceitação. Eu preciso do terceiro passo. Eu preciso superar os meus medos. Eu preciso superar aquilo que me aprisiona, que maltrata a minha vida, aquilo que marcou o meu passado, que continua sendo pesadelo na minha vida hoje. Eu preciso superar. Eu preciso bater a poeira, erguer-se e voltar a caminhar confiante com Deus. Eu preciso abandonar as vozes de morte e dar ouvidos à voz do Espírito de Deus sobre a minha vida e viver com esperança. Eu preciso acreditar que Jesus é vivo hoje. Eu preciso acreditar que sua vida é vida em mim agora. Eu preciso acreditar que a minha vida é inteiramente dele. E que estou aqui para receber vida e vida e vida sobre vida. Esperança. Agostinho disse assim, a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem nos ensina a mudá-las. A esperança não fica sentado aguardando a coisa melhorar. A esperança tem duas filhas: indignação e coragem. Se indigne com o estado que precisa melhorar, mas não apenas se revolte. Tenha coragem de melhorar o seu casamento para a glória do nome de Jesus. Tenha coragem de lutar no reino da espiritualidade pela salvação da sua casa. Tenha coragem de, prostrado diante de Deus, buscar os seus dons espirituais. Tenha coragem de voltar a receber os dons de Deus, para que a sua glória seja vivenciada por todas as pessoas que tocarem a sua história. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Com isso, nós teremos renovada a esperança. Porque a esperança que apenas espera não é a esperança em Deus. A esperança, ela é uma esperança em movimento. A esperança em Deus é uma esperança em atividade. A esperança em Deus é uma esperança que está indignada, não conformada. Paulo disse, existe uma forma lá fora, e você pode adequar-se a essa forma. Eu quero vestir como lá fora estão se vestindo. Eu quero falar na mesma linguagem para ser aceito lá fora. Porque é muito antiquado esse negócio de cristianismo. Você tem toda a liberdade para fazê-lo. Porque Deus é muito bem resolvido. Se você quiser fazer, isso não vai torná-lo menos Deus. Fé e transformação é para quem tem coragem. A Escritura diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pastor, e o que é tímido? É alguém que não vem falar na frente? Não, irmãos. Tímido é gente que não deposita sua confiança em Deus. É gente que não admite o fato de que você é incapaz de realizar as alterações necessárias na sua história. É gente que não conclui de forma plena
que só Ele pode transformar a nossa história. Só Ele. Pastor, a gente tem então que fazer uma campanha evangelista. Você pode fazer muitas campanhas. Disciplina espiritual é bom, e orar é bom, jejuar é bom, ler a Escritura é bom, tudo isso é bênção. Mas o que nos transforma é relacionamento com Deus. Porque você pode jejuar durante 10 dias e não sentir fome de Deus. O jejum só tem sentido se aumentar a minha fome por Deus. Porque se me aumentar somente a minha fome pela comida da Cíntia, isso é dieta, é regime forçado. A oração não pode ser um espaço de palavras soltas. Precisa ter propósito. Não, eu dobro o joelho à noite e eu não consigo dormir bem se eu não orar. Mas sobre o que você orou ontem? Sobre o que você orou hoje pela manhã? Se você tiver dificuldades para pensar em quais foram as suas palavras ditas diante de Deus nesta manhã, é possível que a sua oração tenha se transformado em um espaço mecânico. Pastor, quer dizer que o senhor se lembra das últimas orações feitas? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente chegar diante de Deus, a gente tem que chegar com propósito, irmãos. Experimente hoje à noite, quando dobrar o joelho antes de dormir, orar especificamente por uma pessoa. E se você tiver alguém que te odeia muito, que não vai com a sua cara, inclui essa abençoada ou esse abençoado na oração. Você vai perceber que enquanto você intercede por outro, o Espírito de Deus vai movendo o seu próprio coração e transformando a sua própria história. Porque existe propósito. Porque na oração eu supero o meu desejo de não perdoar. Porque na oração eu me encontro. E o que é se encontrar? É ser tomado pelo desejo de fazer aquilo que Deus faria. Mas eu tenho que tomar uma decisão, mas eu estou sem resposta. Vai a Deus. Não, aí eu vou e aí eu espero que Deus mande um profeta e fale comigo. Deus faz isso, irmãos. Deus tem os seus profetas e Deus comunica a sua vontade, sim, por meio do dom profético. Cremos nisso. Deus se revela por meio da Escritura Sagrada, do silêncio. Mas o propósito principal e primordial da oração é que lá eu seja tão possuído pelo desejo de viver a presença de Deus, que as minhas decisões sejam tomadas pela presença de Deus que está em mim. É muito bom, irmãos, quando somos guiados pela presença de Deus que em nós está. É muito bom quando as nossas palavras ditas são palavras provenientes da presença de Deus que em nós está. É diferente. É diferente. Existem pessoas que te dão conselhos. E existem pessoas que Deus usa para falar com você. A fala às vezes é simples, mas ela vem de um recinto superior e quando ela chega, ela alcança lugares na nossa alma que é impressionante. A gente sai reanimado. Inclusive eu estava ouvindo um professor essa semana e ele disse que na medicina antigamente, quando uma pessoa entrava em estado que precisava passar pelo processo da reanimação, eles usavam a palavra ressuscitar.
E aí eles davam aquele choque, objetivando ressuscitar a pessoa. Depois de um tempo, a ciência foi percebendo que esta palavra era uma palavra muito religiosa. E aí disse, não, ninguém vai mais usar ressuscitação, nós vamos utilizar reanimação. Aí esse professor disse assim, não sabe o erro que cometeu, hoje você chama reanimar, né? Só que a palavra ressuscitar tem a sua base na expressão shusitai, que significa devolver sopro, devolver ar. E a palavra reanimar tem a sua base na expressão alma, devolver a alma, ânima. Então eles trocaram ressuscitar para reanimar, porque ressuscitar era muito religioso, e eles mudaram para devolver a alma. Aí eu pergunto para os irmãos, ficou mais religioso, não ficou, irmãos? Só que não é choque que devolve a alma, não. Quem reanima e devolve a alma é a presença bendita de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? A ciência dizendo que está muito teológico ou que não está, só tem um que devolve a alma, só tem um que reanima. Glórias sejam dadas ao santo nome dele para sempre. E eu queria concluir, faltam 20 minutos para as 9, eu quero pedir a atenção de vocês. Eu queria concluir com uma oração. Eu vou apresentar para os irmãos aquilo que para mim é a oração mais bela de Agostinho. Essa oração foi extraída de um livro que me é muito caro, chamado Solilóquios da Vida Cristã, e eu trouxe a oração aqui na íntegra e eu gostaria de concluir com essa oração. A gente aprendeu o que com Agostinho? A gente aprendeu que toda alegria está em Deus, toda felicidade está em Deus, toda esperança está em Deus, toda possibilidade está em Deus. Se não for Deus, não vai ter vida. E veja o que Agostinho diz: ó Altíssimo, infinitamente bom. Pense nisso, pense nessas palavras. Poderosíssimo, justíssimo, ocultíssimo, presentíssimo, belíssimo, fortíssimo, estável e incompreensível, imutável que tudo muda, nunca novo e nunca antigo, tudo inovando e sempre em ação, mas também em repouso constante, recolhendo tudo e nada necessitando, carregando, preenchendo, protegendo, criando, nutrindo, concluindo, buscando, ainda que não perdendo nada. Amas, mas não te apaixonas. Tu és cioso, porém tranquilo. Tu te arrependes, mas não sentes sofrimento. Entras em ira, mas és calmo. Muda as coisas sem mudar o teu plano. Olha que lindo. Muda as coisas sem mudar o teu plano. O plano de Deus sobre a tua vida, ninguém muda. Recuperas o que encontras, sem nunca teres perdido. Eu sei que, irmãos, a gente não pode estar fazendo movimento, porque a gente está no período de pandemia, mas eu queria só que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado. Eu quero que com máscara mesmo você diga para essa pessoa: ninguém está perdido. Aí diga assim para essa pessoa: você será encontrado. Independente da distância onde você esteja, você não pode fugir dele, porque ele não perde nada. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Olha só. Entra nas iras, mas és calmo, muda as coisas sem mudar o teu plano, recuperas o que encontras sem nunca teres perdido, nunca está pobre, mas te alegra com lucro. Não és avaro e exiges os juros, Deus cobra claramente os juros quando falhamos. Nós te damos em excesso, para que seja nosso devedor. Mas quem possui alguma coisa, ó Deus, que não seja tua? Pagas as tuas dívidas sempre, sem que devas nada a ninguém, e perdoas o que te é devido, sem nada perderes.
Ele perdoa e não perde nada. Aí eu pensei lá do final do livro uma frase da última oração: ó bondade onipotente, que cuidas de cada um de nós como se de um só cuidasse, e de todos como se todos fossem um. Ó bondade onipotente, que cuidas de cada um de nós como se só de um cuidasse, e de todos como se todos fossem um. Quem está se sentindo cuidado por Deus nesta noite, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ao único de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Amém. Só até aqui. O Senhor é o único digno de receber majestade, honras, glórias. O Deus que é autoexistente, que habita na luz inacessível, amigo, advogado, juiz, médico, Pai, Senhor, és o nosso Deus. Prostrados ante os teus pés estamos nesta hora, para declarar que nós queremos conhecer a si mesmo, aceitar o nosso estado, mas com coragem, superar esse estado para que sejamos semelhantes ao teu Filho, Pai. Ajude a cada irmão e irmã que aqui está. Eu suplico-te pelo futuro dos jovens que aqui estão. Eu abençoo o futuro dos jovens que aqui estão em teu nome. Eu abençoo em teu nome os relacionamentos dos jovens que aqui estão. Eu suplico-te que a tua mão estendida esteja sobre a vida desses jovens. Ser conosco é o que rogamos-te em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a igreja. E quem tem fé, diga amém. Deus abençoe os meus irmãos nessa noite.